Pois hoje, 15 de julho. Gente, ontem foi promulgada a emenda constitucional que rasga com o Brasil, dilacera o Brasil, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista fiscal. Do ponto de vista fiscal é detalhe. A questão institucional é a mais grave. Se formos acompanhar determinados analistas da política que estão no Brasil fazendo esse trabalho há décadas, nós vamos perceber que os nossos riscos são enormes. Bolsonaro pode querer adiar as eleições. Tem voto para isso. Tem silêncio do judiciário para isso. Tem o presidente da Câmara dos Deputados. Tem a fleuma do presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, que frases. Mas Bolsonaro tem voto no Congresso Nacional. Tem um exército disposto a criar uma condição institucional que lhe dê a desculpa para adiar as eleições. Tem voto. Mas Bolsonaro tem voto para mexer na Constituição, modificando as estruturas judiciais. Tem voto. Mostrou isso ontem, com a promulgação. Não se contentou em promulgar. Foi para o Congresso Nacional para acompanhar a promulgação, que é de competência exclusiva do Legislativo. No discurso que fez, não mencionou o Judiciário. E o Hélio Gaspari vem e diz e coloca os cenários que estão sendo trabalhados nas hostes bolsonaristas com o intuito de gerar um adiamento das eleições. Olhem como nas últimas semanas o ministro da Defesa botou todas as unhas para fora. Todas. E eles têm fanatismos suficientes para gerar uma condição social de caos, de disputa, que levaria para os aspas moderados o discurso de, bom, precisamos adiar as eleições e prorrogar os mandatos. Vocês lembram onde é que isso aconteceu? Na Venezuela. Na Venezuela aconteceu assim. É o golpe por dentro do Estado. Eles têm votos para isso. Rasgaram a Constituição, os regimentos do Senado e da Câmara, as leis eleitorais vigentes, e não se fez nada. Portanto, essa turba se sente autorizada a dar mais um passo adiante. Qual é a capacidade que nós teremos de resistir isso? Qual é a capacidade que o judiciário... Eu vou dar um exemplo. O judiciário até hoje não julgou a questão do Daniel Silveira, o indulto que o Bozo fez para o Daniel Silveira, dizendo que a decisão do Supremo estava errada. Ele escreveu isso. E o Supremo até agora não disse nada. Anteontem, no Piauí, o Bolsonaro disse que os seus 2 ministros estão lá para fazer o que ele quer que faça. Ele disse com todas as letras. O terrivelmente evangélico está lá para pedir vista em tudo aquilo que ele precisar. E o Cássio, ele falou, não preciso nem dizer. O Cássio faz o que tem que ser feito. Foi assim que ele disse. Não é catastrofismo. Nada disso. Existem as condições políticas reais que podem autorizar a este arruaceiro, este capitão corrido do exército, mas que está sustentado por um monte de generais, pelo capital de certa parcela do establishment brasileiro, é verdade isso, e por quase 30% do povo. Olhem a votação da emenda para a reeleição. Não se contentaram em votar só isso. Jogaram mais 2 projetos de lei que também foram aprovados, que permite ao Bolsonaro distribuir de cestas básicas a tratores durante as eleições. Permitem aos deputados modificar a destinação
de verbas para certos municípios. Verbas já orçadas, já empenhadas, já dirigidas. É um troço asqueroso. Tudo isso o Congresso Nacional fez. Quem dirá que o Congresso Nacional não vai aprovar uma emenda constitucional prorrogando o mandato do Bolsonaro, dos deputados que estão aí e dos senadores que estão aí? Quem garante? Votos eles têm. Tem Arthur Lira, capitão de mato. Faz e acontece na Câmara e ninguém consegue segurar. Olha a manobra que ele fez com a suspensão da sessão. Está escrito no regimento. Tu pode suspender a sessão por 1 hora. Ele suspendeu por um dia inteiro. E o que deu? Nada. E o Judiciário o que vai fazer? Nada. E a Procuradoria-Geral da República o que faz? Advoga para o Bolsonaro. Agora mesmo, Flávio Bolsonaro, para variar, envolvido num monte de falcatrua, a Receita Federal decreta sigilo de 100 anos sobre as operações auditadas. Este é o Brasil que nós estamos vivendo. Portanto, quando disserem, olha, é possível que eles façam esse movimento para adiar as eleições, para prorrogar o mandato do Bolsonaro, dos atuais deputados e senadores, isto é verdade. Isto não é catastrofismo. Pensem, as coisas estão acontecendo. O custo disso é brutal, seja do ponto de vista social principalmente, mas do ponto de vista econômico também. Sei lá quantas décadas nós vamos levar para voltar. Olha o Sri Lanka lá. Era um país pujante. A nova Singapura está lá, atirado na miséria. Por quê? Porque este tipo de gente, quando assumem as repúblicas, fazem esse tipo de coisa. Pensem, se preparem, pensem.